Palavra já para nossa presidente aqui nacional, hoje do Brasil 200, a Joyce Hasselmann. Nossa deputada, líder do Congresso Nacional do governo. Que nada, gente, sou só amiga do Onix e da Raquel. São os meus principais cargos, as minhas principais funções. Eu vou ser muito breve. Esse é um encontro festivo, né? Nós temos representantes aqui do Brasil inteiro, representantes do nosso Brasil 200, né? De norte a sul do país. Está aqui o nosso Luciano do Sul, está aqui o nosso Albano do Nordeste, né? Líderes aqui do Norte e de todos os cantos do país. Então, primeiro eu quero agradecer a todos vocês, em especial ao nosso ministro Onix, que abriu essa hora, né? Eu sei como é a agenda deste homem, porque eu estou despachando algumas coisas com ele, a gente fica quase doida, não sei aonde que arruma tanta hora num único dia, mas a gente arruma, né? Então ele abriu esse espaço para estar aqui com todos. É um prazer estar na presidência do Brasil 200, ao lado do Flávio Rocha, fundador desse movimento, que é um movimento que é o que todos nós queremos, que o nosso país de fato seja independente ao completar 200 anos. E a independência do nosso país passa pela nova Previdência. Não tem como. A independência do Brasil, de verdade, passa pela nova Previdência. Então, receber todos vocês aqui, sabendo que todos vocês estão conosco, alinhados em busca dessa nova Previdência, de virar a chave pelo país e de buscar realmente ordem, progresso, crescimento, emprego, geração de renda, colocar o nosso país onde ele tem que estar como uma grande nação, ter aí um crescimento econômico que nós precisamos, isso é fundamental. Eu quero cumprimentar todos aqui em nome desta mesa, né? Ministro Onix, Flávio Rocha, todos que estão aqui, meu querido Luciano, né, que veio aqui de Santa Catarina, né? O Gabriel, que é o nosso mascote e trabalha pra caramba, né, junto aí com o Flávio, junto comigo, Apolinário, Afrânio, querido, Bonfim. Bonfim, só aqui pra gente se ver, né? Então, em nome deles, eu cumprimento todos vocês, Washington, todos vocês. E não vou ficar de muito falatório não, porque eu vou dar aqui a palavra, claro, para o Flávio Rocha, fundador desse movimento. Muito me honra carregar junto com ele esse bastão, e também um pouquinho para o nosso ministro Onix. Enquanto a gente come, gente, enquanto a gente almoça, a gente roda aí o microfone, se alguém quiser fazer uma perguntinha para o ministro Onix, como a gente tem uma horinha, porque a gente vai ter uma comitiva que será recebida pelo presidente da República, e se atrasar com o presidente, dá problema, né? Então a gente não vai atrasar com o presidente. Então, às 1h30 nós saímos daqui em direção ao Palácio. Então, eles vão falar enquanto a gente almoça rapidamente, e enquanto nós estamos ali, vocês podem fazer ali umas 4, uma pergunta por mesa, né, de repente, para que a gente possa sabatinar um pouquinho aqui o nosso ministro. Muito obrigada, Flávio, por favor. O querido ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, minha querida Joyce, líder do governo no Congresso, a parlamentar mais votada da história do Congresso Nacional, os queridos amigos fundadores do Brasil 200, senhores coordenadores, é uma grande honra e alegria para mim chegarmos, já que rememorávamos há 1 ano e 1 mês, daquele dia em que o Luciano, o Bonfim, João Apolinário, um grupo muito pequeno naquela época de pessoas que ousou sonhar com o Brasil mais parecido com o que nós estamos vivenciando hoje. Era uma tarde lá em Nova York, o local mais improvável possível, não era para ter acontecido em Nova York, não fazia sentido ter acontecido em Nova York, mas a ansiedade era tanta, a vontade de participar, a certeza que o empresariado estava galgando um novo patamar de cidadania, que perdemos o controle dos fatos, e acabou acontecendo uma festa bonita, um evento bonito e tocante, e foi plantada a semente do que hoje é o Brasil 200 anos. Rapidamente descobrimos que aquilo não era um movimento empresarial. O que estava angustiando os nossos corações era o despertar
de um gigante de 98% da população brasileira, que dormia há décadas, refém de uma minoria, de uma aristocracia burocrática, insignificante estatisticamente, mas que tinha se apropriado do Estado brasileiro para alimentar os seus privilégios, os seus benefícios, as suas aposentadorias precoces. Rapidamente descobrimos que tínhamos aliados poderosos, porque o movimento, o conflito que dividia o Brasil, o nós contra eles, não era patrão contra empregado, não era rico contra pobre, não era nordeste contra sudeste, não é preto contra branco, não é feminista contra machista. O conflito que estava por desabrochar era entre os que puxam a carruagem, essa imensa maioria que sua a camisa, que produz, que gera riqueza, que paga impostos, e esta aristocracia burocrática que se apropriou de um Estado que se agiganta e que hoje já é maior do que a sua força de tração. A gente costumava dizer na campanha que o carrapato, ministro Onix, tinha ficado maior do que o boi. E quando acontece isso, os dois morrem. Então, é muito gratificante ver este movimento, aquela semente que foi plantada, ter ganho força, ter crescido, e o diagnóstico estava perfeito. Existiam muitos liberais, existia muita gente falando, repetindo um economês incompreensível para a grande maioria da população brasileira, de Estado mínimo, de privatizações, mas a gente sentia que o que estava calando no coração, tocando fundo no coração dos brasileiros, não era o liberalismo econômico, não era o marxismo das ideias ultrapassadas de Karl Marx, era o marxismo cultural, era a estratégia sórdida de implementar esta ideologia que deu errado no mundo todo, destruindo os alicerces mais valiosos da nossa sociedade, a começar da família. Ali nasceu uma expressão que se tornou o nosso mantra, que o futuro presidente do Brasil seria não só um liberal na economia, mas também e principalmente um conservador nos costumes. Essa foi a fórmula. Então, dali até surgiu um projeto político, erramos talvez no protagonista, mas acertamos em cheio no diagnóstico. E a partir dali, não sei que contribuição o Brasil 200 pode ter tido para pautar e para colocar em debate alguns temas importantes que definiram a campanha. Mas a partir dali começou a ganhar musculatura, a ganhar força, aquele que teve a competência de encarnar o que estava no coração do povo brasileiro, que era este perfil, este liberal na economia e conservador nos costumes, que ganhou de forma acachapante a eleição no nosso país. Agora é um momento, eu falava com o ministro Onix, a maior forma de ganhar uma eleição é efetivamente aglutinar, principalmente o primeiro turno, aglutinar um núcleo duro em torno daquilo que contra aquilo que nós abominamos. A corrupção, o estatismo, os privilégios do Estado. Isso foi uma estratégia tão eficiente que nos fez ganhar de forma quase ganhar no primeiro turno. Uma campanha majoritária envolve abrir um pouco mais o leque do debate. Mas nós estamos às vésperas de um desafio ainda maior do que uma eleição presidencial. Porque para fazer as reformas, para aprovar uma emenda constitucional, nós precisamos, 3/5 é quase o consenso. É que nós precisamos de todo mundo. Agora, não precisamos apenas dos ajuda daqueles que abominam o mesmo inimigo. Nós precisamos nos unir, todos aqueles que defendem o mesmo propósito. E os propósitos são 3. Reforma da Previdência, reforma da Previdência e reforma da Previdência. Todos os que Todos os que defendem esse propósito são nossos aliados, nós precisamos deles, de todos eles, porque 3/5 do Congresso é uma unanimidade em termos de nação. Então, ministro Onix, conte conosco. Este grupo, esse núcleo aqui coeso, está aqui para ajudar, para unir forças. Eu tenho orgulho de ser
conterrâneo de um gigante chamado Rogério Marinho, e me dá certeza que a parte técnica dessa luta não poderia estar em melhores mãos. Agora que a nossa luta sai da fase da opinião pública e entra na trincheira parlamentar, não pode nos dar mais alegria e mais certeza de ver essa luta, essa trincheira parlamentar nas mãos de Joyce Hasselmann, com esse trabalho maravilhoso que está fazendo dentro e fora do Congresso. Agradeço aqui a presença do meu leal concorrente e amigo Luciano Hang, que está também fazendo um trabalho maravilhoso, para orgulho de todos nós. Bonfim, João Apolinário, Afrânio, Washington Sinel, Furlanete da XP, Beni, Marcelo Pessoa, todos aqueles que estavam naquele núcleo duro. Eu tenho certeza que, como eu, nem imaginava que aquela semente ia desabrochar de forma tão maravilhosa. Então vamos à luta, amigos, vamos unir em torno desse propósito todos aqueles que compartilham do mesmo ideal. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, ministro Onix, antes de a gente entrar aí no regabof, ministro, há uma carta aqui do nosso Instituto Brasil 200, em que todos nós, essa carta será entregue ao presidente da República, mas antes nas mãos aí do ministro Onix, em que nós nos comprometemos e, mais do que isso, militamos pela nova Previdência. A gente sabe que esse filho também é seu, ministro, né? E nós queremos que esse bebê cresça e comece a correr aí a passos largos. Então, vem pra cá, gaúcho. Vem pra cá, gaúcho. Eu não vou ler a carta, tá, gente? Vocês vão receber uma cópia, porque o nosso tempo é realmente muito curto. Flávio, você que é o presidente de honra, entregue a carta ao ministro, por favor. Aqui. Vamos fazer uma foto aqui. E o ministro vai dar umas palavrinhas, né? Vai lá, gente. Bom, boa tarde a todos, né? Uma satisfação estar aqui, encontrar amigos que de há tanto tempo, né, nós fomos construindo ao longo dos últimos anos, e essa alegria renovada de ter ouvido o Flávio, que já foi meu líder, né? Eu estava confessando aqui alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu era deputado estadual no Rio Grande do Sul e o Flávio era líder da bancada do meu partido, do PL. Toda a minha vida eu tive 2 partidos só, né? E todos com ele, de liberdade e liberal. O primeiro era o PL, Partido Liberal, da época do Afif e do Álvaro Vale, que era o partido que o Flávio, na época, foi parlamentar e foi candidato também a presidente. Eu tenho um adesivinho guardado lá. E eu tenho, depois eu entrei em 97 para o PFL, onde eu estou até hoje. Mas eu queria dar total tranquilidade para vocês por uma razão, viu, Gastão? Eu adoro essa casquinha de pão aí, eu já comi um montão, então estou garantido. Então eu posso aqui, enquanto vocês almoçam, eu falo um pouco do onde é que a gente está nesse momento, do ponto de vista de quem está no governo. E depois vocês fiquem à vontade para me perguntar, e eu sou muito tranquilo, né, em relação, não tem que se preocupar com almoço, coisa nenhuma. Nós vamos tocar o barco. Bom, mas vamos lá. O Flávio... Ministro, vai ter microfone aqui para você almoçar e responder, tá? Ok, não, tá bem. É que eu gosto de tribuna mesmo. Bom, o Flávio estava falando aqui de algo muito importante, que é o seguinte, e eu queria convidar todos a fazer um pequeno recuo no tempo, e esse recuo, ele começa lá no século XIX, né, quando o maior empresário brasileiro, chamado Barão de Mauá, que acabou ficando o maior empresário brasileiro porque, para aprender inglês e para agradar o seu chefe, ele leu no original Adam Smith e compreendeu
o fundamento da acumulação de capital, e bom, o resto da história todo mundo sabe, né? É um belíssimo livro que quem eventualmente não leu, vale a pena mergulhar nele para conhecer um pouquinho da história do Brasil. E muito curiosamente, o Brasil vai conhecer o empreendedorismo mais forte, que é a razão, vamos dizer assim, da existência e da ação humana de cada um de nós, a partir de 1876, 77, quando os italianos vêm para o Brasil. E só para lembrar, junto com os alemães, que chegaram um pouco antes, lá em 1824, foram as pessoas que vieram para fazer o Brasil. Na verdade, a turma que veio antes veio para passar pelo Brasil, né, que era um conceito existente, né? Então, de lá para cá, o Estado brasileiro se constituiu num estado muito distante do empreendedor. Empreender no Brasil é um desafio absurdo. E, na verdade, o Estado brasileiro foi chegando ao tal grau de refinamento que hoje ele tem praticamente fim em si próprio. E isso explica muito das dificuldades que nós vivemos hoje no governo. Nós vencemos uma eleição improvável para a maioria, mas, por outro lado, a gênese dela estava em março de 2013, nos 10 centavos. Por quê? Porque ali começou a construção do que hoje a gente conhece como uma nova cidadania, que através das redes sociais acabou ganhando a dimensão capaz de produzir o impeachment de um governo que tinha num Congresso apenas 150 adversários e precisava de 360 votos para garantir o impeachment. Só para que a gente tenha uma leve compreensão desse poder. E na época, Flávio, eu fui, junto com o Mendoncinha, um dos responsáveis por fazer o placar dos que viravam para o nosso lado. Então tem uma passagem muito interessante e muito relevante para compreender aonde o ex-presidente, que hoje está preso, foi lá para o Golden Tulip, numa suíte, e lá ele recebia parlamentares, os parlamentares voltavam para o Congresso Nacional e diziam: foi uma maravilha a conversa com o presidente, agora vai. O agora vai era 10, 15, 20, 30, 40, 50 milhões do nosso dinheiro, que era destinado para aquelas pessoas. Mas, apesar disso, quando eu comecei a ouvir que o cardiologista ligou para o senador tal, ou para o deputado tal, e disse: olha, já te operei 2 vezes, tu voltar na Dilma, não te opero mais. Quando a professora primária ligava e dizia: eu te eduquei, não é para tu votar na Dilma não, é para votar a nosso favor. E quando milhões de brasileiros foram às ruas daquele memorável 13 de março, ali começa a explicação de por que nós estamos aqui. E a partir daí, o que nós assistimos no último ano? Rapidamente, assistimos a maior tentativa organizada dos meios de comunicação de destruir, assassinar a reputação de uma única pessoa. Vamos voltar ao que está preso? Nunca antes nesse país tantos falaram mal de tão poucos, né? E o que aconteceu? Primeiro, não tinha tempo de televisão, depois não tinha dinheiro, depois não tinha não sei o que, depois nada ia dar certo. E deu tudo certo. Por quê? Porque a sociedade brasileira, e aí corretamente falou mais uma vez o Flávio, a sociedade brasileira queria um novo caminho. E se vocês lembrarem, eu vou lembrar do plano de governo, porque ele vai explicar a nova Previdência. O plano de governo, junto com o Paulo e junto com mais 2 professores da Unifesp, eu participei ativamente da coordenação. Eu lembro bem, o plano de governo do Bolsonaro foi muito criticado, porque ele tinha o quê? Ele cabia primeiro um WhatsApp. Era acessível por WhatsApp. Segundo, ele tinha 3 conceitos fundamentais: constitucional, fiscalmente responsável e fraterno. Depois ele tinha um conjunto de normas para que seriam e são as diretrizes do atual governo. Não tinha nenhum programa embalado por uma arquitetura. Aliás, quem lembra do primeiro turno vai lembrar a reafirmação de princípios e valores,
família, propriedade, liberdade. Ponto final. Quem quisesse coisas bem embaladas e bonitas, era só ligar o programa do Alckmin. Todo dia tinha a solução do problema para uma parte da sociedade brasileira. E a gente tem que lembrar, e ainda não bateu a humildade nos canais formais de comunicação, que eles estão falando para 7% da população brasileira. Não somos nós. 67% da população brasileira não consegue escrever textos superiores a 3 frases. E o WhatsApp é o sucesso que é no Brasil, porque no WhatsApp a gente fala, não precisa escrever. E aí nós tivemos a felicidade, que tem fé como eu, de ver que Deus levantou o mais improvável dos parlamentares para ser presidente. E ele acabou construindo um grupo de pessoas. Se a gente perguntasse para Joyce Hausmann, Joyce, há 1 ano e meio atrás, onde é que ela ia estar hoje, ela podia dizer qualquer lugar do planeta, menos aqui. É verdade. Se perguntar para o Flávio, para o Washington, para o Luciano, há 1 ano e meio atrás, se eles achavam que eles podiam, em algum momento aqui, mas a gente está. E agora, Flávio, essa é a grande oportunidade do país chamado Brasil. Nós já começamos saindo de 29 para 20 funcionários. Pela primeira vez na história, e eu vou lembrar um episódio da campanha, me criticaram porque eu falei que eram 25 mil cargos de comissões, nós ia cortar 20. O Globo bateu em mim, que era uma barbaridade, que só tinha 23. Vocês sabem quantos tem hoje na administração pública? Direta e indireta, sem as estatais, 119 mil funções. Pode funcionar? Não pode. Se tu botar as estatais, são 131 mil. Pois as primeiras 21 mil serão extintas agora nos 100 dias, no dia 11 de abril, por decreto presidencial. E aí, eu quero só fazer uma pequena correção aqui. Não se trata de reforma da Previdência. Reforma da Previdência é um nome ruim para uma coisa boa, que é a nova Previdência. Reforma tentou o Fernando Henrique, tentou o Lula, tentou a Dilma e tentou o Temer. Nós estamos falando de algo que está lá sintonizado com o programa de governo que muitos ironizaram quando foi apresentado. Ora, não tem nada específico, não, é norteador. Primeiro, rule of law. Então a reforma faz o quê? Garante ao empreendedor interno e externo que nesse país é dentro da lei. Respeito aos contratos, respeito à propriedade, liberdade para poder trabalhar. Segundo, durante décadas no Brasil se misturou indevidamente previdência com assistência. Tem matriz diferente, propósito diferente, financiamento diferente. E por décadas a fio foram oportunisticamente misturados para enrolar a sociedade brasileira. Pois pela primeira vez a gente separa. Depois, como diz o professor Paulo Guedes, nós estamos consertando o casco do navio furado. Por quê? Não pagar em dia. Minha turma, é um erro geracional ter mantido a presidência pelo sistema de repartição. Não tem como sustentar num mundo que mudou a configuração familiar. Graças a Deus vivemos muito bem e muito mais. E graças a uma situação que o mundo nos permitiu chegar nesse momento, nós temos uma relação capital-trabalho amplamente diferente
do regime geral? Pelo fator preferenciário, pelos pontos ou pelo 85 e 95? Ele vai na agência do INSS e pergunta, qual é o melhor para mim? Mostra os números e ele escolhe. Não é o governo que escolhe. No outro passo, logo a seguir, nós tratamos ela de maneira igual para todos. Um conceito de equidade que nunca foi usado nas propostas de modificação do sistema previdenciário brasileiro. E por fim, o grande passo à frente, que é a nova Previdência, que é o regime. E fundos sempre são discutíveis, mas com poupança individual para aposentadoria. Nós, brasileira, pela baixa renda, para dar ali a segurança de que os nossos filhos e os nossos netos embarcarão num barco novo, altamente tecnológico e que vai ter uma externalidade fundamental, Luciano e Flávio, que é a seguinte: hoje o Brasil tem 15,5% de poupança interna sobre o PIB. Com o regime de capitalização proposto, as projeções é que em 6 ou 7 anos a gente chegue a 20% de poupança interna sobre o PIB. Com isso, é a alforria, a verdadeira independência brasileira. Nós vamos para uma circunstância onde nós podemos financiar o nosso crescimento econômico. Nós passamos a ter capacidade, moeda mais estável, reduz a dependência externa, nós temos condição de comprar tecnologia ou desenvolver tecnologia e nós mesmos financiarmos. Então, vocês começam a entender por que eu acho a palavra reforma uma coisa que fala de uma coisa ruim por uma coisa muito boa, que é a nova Previdência. Porque ela é muito mais do que apenas fazer um remendo, é muito mais do que apenas fazer um conserto. E aí vocês me dizem, pô, tá bacana, tá bem estruturado, vai precisar pequenos ajustes, claro, o parlamento é feito para isso. Agora, e aí? E a relação com o parlamento? Como é que tá? Bom, qual é o problema? Durante 30 anos, os últimos 30 anos, o presidencialismo brasileiro de coalizão foi montado e sustentado pelo toma lá da cá. Flávio conhece bem essa história. Ao final do segundo turno da eleição, dependendo do vencedor, a gente sabia quem era o ministro A, B, C, o presidente da Caixa, do BNDES, do Banco do Brasil, os diretores, como é que ia funcionar e a banda ia tocar. Essa é a realidade. Foi montado um primeiro escalão sem nenhum grau de interferência. Foi montado um segundo escalão da mesma maneira. E um pouco das dificuldades que nós vivemos é que quando nós abrimos corretamente, porque o governo é gigantesco, as indicações técnicas, o que aconteceu? Nós recebemos e nós promulgamos um decreto onde se tem questões técnicas, experiência, princípios éticos, morais e aplicação da lei de ficha limpa. E é claro que esta tem que acomodar-se a uma mudança de cultura. Havia um cenário onde as relações, quer da alta burocracia, quer as relações políticas institucionais, quer as relações do Estado brasileiro com a sociedade, tinha um padrão que era conhecido. É como o cinto de segurança. Logo que saiu o cinto de segurança, a maioria absoluta das pessoas disse, isso é uma bobagem, para que eu vou usar? Isso me amarra. Se eu cair no rio, eu vou morrer afogado. Bom, demorou para pegar, né? Mas é um mecanismo de absoluta proteção à vida. Nós andamos pelas ruas da nossa cidade, olha para o banco de trás que tu vai ver filhos, filhas de 4, 5, 6, 7 anos sem estarem conectados no cinto de segurança. A cultura pegou, mas ainda se comete esse equívoco. E alguém vai dizer que o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, a madrinha que não está carregando aquela criança não ama ela? Não, ama sim. Eu sou pai de um lado de filho. Já estou começando a fazer uma carreira de neto. Mato e morro por eles, como qualquer um. Agora, gente, a gente ainda vê pessoas sem botar o cinto na criança. Freou a mais de 60, ó, uma flechinha que sai pelo para-brisa. Se na vida real é assim, imagina nesse mundo do qual nós estamos falando, e todos vocês têm compreensão
E eu acho que os últimos 5 anos foram didáticos em expor as vísceras de como é que as coisas aconteciam. Então, há uma reacomodação nesse momento, e essa reacomodação está sendo vencida com 3 palavrinhas muito importantes. A primeira, muita fé. A segunda, muito trabalho. E a terceira, muita paciência. E em cima desses 3 pilares, nós temos certeza de que nós vamos vencer as resistências, de que nós vamos poder chegar lá. Nós continuamos com o cronograma, Flávio, de aprovar a reforma da Previdência, a nova Previdência, ainda no primeiro semestre, na Câmara do Senado Federal. E eu dou uma última palavra aqui, para depois abrir para as perguntas, de que eu vejo esta nova Previdência como o portal para a prosperidade do nosso país. Por quê? O Brasil, como eu disse antes, oferece segurança jurídica ao investidor, oferece um capital humano bastante bom, oferece um mercado atrativo. Do Rio Grande, lá no México, ao Ushuaia, não tem nenhum mercado mais atrativo que o mercado brasileiro, por conta do seu tamanho e da diversidade da sua economia. Faltou uma coisinha mágica, que para quem está lá fora é mais decisiva até do que para quem está aqui dentro, porque a gente conhece um pouco como é que a banda toca, que é previsibilidade. Ninguém lá fora consegue fazer cálculo econômico de longo prazo, de retorno de capital investido, porque o Brasil, com esses 400 bilhões de déficit da Previdência, o Brasil é um risco permanente de virar um Portugal, que empurrou com a barriga até o belo dia, há pouco mais de 8, 9 anos atrás, que teve que fazer um corte linear em aposentadorias e pensões. Doeu nos portugueses, mas em contrapartida hoje, Portugal é um país que se recupera economicamente. A Grécia achou que esse dia nunca ia chegar, caiu no abismo, ninguém tem notícia de quando é que vai sair de lá. O Brasil não vai cair no abismo, sabe por quê? Porque tem Brasil do 200, tem gente séria, tem governo decente. Tem um presidente honrado, que tem como nós senso de missão. Todos vocês aqui ou participam de equipes ou montam equipes. Então deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu acho que vamos dizer assim, sinalizador. Depois que vocês forem recebidos pelo presidente, ele vai entrar na reunião do Conselho de Ministros. Eu já vi, na reunião do Conselho de Ministros, homens e mulheres se emocionarem, encherem os olhos d'água quando ele fala que nós estamos ali para servir, que nós temos uma missão. E essa missão, ele deu a sinalização da porta da casa dele, segurando aquele papel na vitória do segundo turno. O Brasil é um grande país, será uma grande nação. Por isso, a presença de vocês, o esforço do Brasil 2000 é tão importante. Nós não estamos apenas trabalhando para reformar o nosso país. Nós estamos trabalhando para refundá-lo macroeconomicamente, para abrir o portal da prosperidade, poder dizer para cada brasileiro em qualquer cantinho do Brasil: esse é um país seguro, esse é um país viável, esse é um país que tem futuro.